Acostumei já, vocês me acostumaram mal. Acostumei ver pessoas de pé lá atrás. Não que eu goste que eles fiquem de pé, mas... Então, no outro domingo nós falamos sobre tentação, e eu vou agora terminar, fazer a segunda parte desse tema. Nós pulamos um domingo que Deus mandou pregar lá no domingo passado. E o que nós pregamos domingo passado mesmo, irmãos? Hã? Só você que estava aí? Vocês esqueceram o que nós pregamos domingo passado. Tem um versículo que diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pecaram, não guardaram? Pensa um pouco, medita um pouco no que foi dito. Nós colocamos aqui, até quando nós colocamos aquela série de passagens, anota, não custa nada você anotar. Quando você tiver um tempinho, olha, passa por elas de novo. Quem sabe Deus, revela mais coisas para você ainda, aí você me conta, eu vou ficar feliz para chuchu. Está entendendo? Então, irmãos, nós guardamos nos nossos corações raiva, nós guardamos nos nossos corações mazelas, mágoas, nós guardamos nos nossos corações vinganças, nós guardamos nos nossos corações um monte de tranqueiras e desperdiçamos a palavra de Deus, que é o que devia tomar todo ele, não é nem a maior parte, é todo ele, entendeu? Então, veja aí, nós começamos a errar na concepção das coisas, nós já começamos a errar no cerne da coisa, no centro das coisas, de guardar, no mínimo, pensar e meditar sobre a palavra que foi dita. Então nós estamos errando já aí. O diabo olhando fala assim, ô Senhor, porque ele tem livre acesso, sabia? Ele também conversa com Deus. Olha lá, Senhor, não está fazendo nada do que o Senhor mandou. Não é fiel, não está tentando para a palavra, está pecando, está mentindo, está prostituindo. O Senhor disse que eu sou o pai da mentira, é meu filho então, não é teu não. Olha lá, está vendo? Aí o Senhor vai olhando, e o diabo falando, olha lá, está errado, tropeça, só tropeça, uma vez ou outra, mas toda hora, sabe que é errado e faz, olha lá, continua. Aí ele fala, eu vou tocar nele, e o Senhor faz assim. O que eu posso fazer? Irmãos, é bem assim mesmo. Não estou fazendo teatrinho e fazendo encenação aqui, desenhando para você entender, não. É bem assim mesmo. Porque quando Deus tem confiança, ele chamou Satanás, vem aqui. Está vendo meu servo Jó? Ele é fiel. Está entendendo? Então, amados, nós precisamos estar firmes aí, para que o inimigo não tenha poder, nem de tentar tocar em nossa vida. Nem de tentar. Porque quando ele olha para você e vê o sangue de Jesus que te cobre, ou quando ele olha para você e vê que você está certo, o Deus vem e nos apara, ele tira as arestas. Ele diz assim, olha, você é uma árvore, eu vou podar a árvore, podando ela tem mais força, sabe? E ela renasce, ela brota de uma forma renovada. Às vezes eu passo nas ruas, eu vejo essa prefeitura, eles podarem a árvore, eles deixam o toco, meus irmãos, só. Eu falo, mataram a árvore, não vai nascer mais nada. Passa o mês, tal, vem uma chuvinha, tal, naqueles tocos, assim, começa a brotar. E as folhas são até mais tenras, são mais até, se é muito aquele verde escuro, ela começa uma verde mais clarinho, assim, são novas, é renovada. Passou uma temporada, ela está vistosa novamente, sabe? A nossa vida é assim, o Senhor precisa parar as arestas. Sabe, irmãos, eu quando jogava bola lá na várzea, a gente falava, camarada, você não conseguia segurá-lo? Eu falava, oxa, mas esse cidadão é liso, hein? Porque ninguém conseguia segurá-lo. Passava por você, você não conseguia marcá-lo. Ou quando o camarada é boa de conversa, fala assim, camarada parece
parece sabonete, você não consegue segurar. Ele foge assim, sabe, liso. Guardadas as proporções, nós precisamos ser lisos para Satanás, sabe, irmãos? Para ele não poder nos segurar. Ele vai querer segurar você nisso, não dá, porque você é fiel, ele não consegue segurar você. Ele quer segurar em outra parte, você escapa da mão dele, por quê? Porque você está cumprindo a palavra de Deus, ele não pode te tocar. Ele vai, sabe? Ele quer agarrar em você, ele só vai segurar em você se você tiver arestas. Aí ele vai, achou uma aqui, segurou. Tem outra aqui, ele sobe mais na sua vida. Tem uma outra arestazinha aqui. Mas se você for aparado pelo Senhor, se você for liso diante dele, se você for podado das suas coisas, ele vai tentar te agarrar, ele não vai encontrar lugar onde segurar, irmãos. Já subiu num pau de sebo, meu amigo? Você vai escorregar. Espiritualmente é bem isso. O diabo só pode conosco, comigo e com você, se nós dermos chance para ele poder fazer isso. Porque senão, o Senhor foi bem claro, quando colocou Satanás debaixo dos nossos pés. Pisarás a serpente, pisarás a cabeça. Tá? Então ele tem que, mas ele pode pegar pelo pé, não se você estiver preparado. Né? Se você estiver calçado na preparação do Evangelho. Então o que quer dizer isso? Ele vai tentar te pegar, mas se você está no Evangelho, sola, meu irmão, ele não vai conseguir te tocar. É isso. Estamos fraquejados em algumas coisas, por isso ele toma ocasião. Tá? Às vezes não é nem o erro em você, às vezes você confia na pessoa errada. E a palavra de Deus diz assim: com um maldito homem que confia no homem. Então, às vezes, o erro, não, eu estou certo, mas você confia, tudo que a pessoa fala, você faz, quer dizer, você é um boneco. Não, tudo que eu falo aqui, você vai na palavra e confirma, se está lá, por favor. Você vai lá e olha, por isso que é interessante que você anote aí os versículos que vêm, porque você em casa lê. Você fala assim, é verdade, o que ele falou está certo, não é o que ele falou aqui, não está, vem falar comigo, quem sabe é um erro meu, e eu conserto. Mas precisa, né? Eu poderia falar anotar aqui os versículos, o que eu não sei de cor, anotar aqui e falar para vocês, e vocês parados aí. Eu falo, não, abre aí, espero você abrir. A pregação tem 1 hora, podia ser em 40 minutos. Mas eu prefiro que você abra, eu prefiro que você siga, eu prefiro que você olhe, confirme. Você fala, é isso mesmo que ele está falando, está aqui mesmo. Sabe? Porque às vezes a gente cita algum versículo, você vê que o crente boiou, né? Às vezes o camarada não sabe nem o que está falando, o que você está falando. Nunca leu a Bíblia. Nunca leu. Uma vez eu vou contar de novo, uma vez eu estava em Pinheiros, tinha um presbítero amigo, já antigo, hein? Não é presbítero novato não, já velho. Aí estavam cantando um hino lá, né? Castigo que estava sobre ele e tal, né? O castigo estava, como é que é o versículo? O castigo que estava sobre ele, que está lá em Isaías 53, que estava sobre ele, aquele versículo que fala do castigo. Ele falou, o que é isso? Como é que pode pôr isso no hino? Eu falei, não sei, meu irmão, mas está na palavra, no hino não sei se pode. Como? Eu falei, dá uma olhadinha em Isaías lá, que você acha. Quer dizer, se você tem um mínimo de conhecimento, inimigo não te pega não. Não te pega. Ele vai partir para cima de você e vai falar, Satanás, aqui não, eu sou fiel. Você não vai me pegar. Você está derrotado na minha vida em nome de Jesus. E ele vai bater. Quando o Senhor fala assim, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus. Olha só, porque a turma só pega daí para frente. Né? Resistir o diabo e ele... Mas primeiro, antes de resistir, você tem que fazer o quê? Sujeitar quer dizer obedecer. Se você é obediente, você já está resistindo o diabo. Sabe? Ele não é bobo. O diabo pode ser tudo, menos bobo. Inteligentíssimo. Sabe? Tem 2 coisas que ele não é, nem bobo, nem preguiçoso. Essas 2 coisas você não pode imputar ao Satanás, não. Do resto ele é tudo, mas essas 2 coisas ele não é.
Ele não é preguiçoso porque ele não para de nos tentar, não para de rodear, não para, ele não desiste, irmão. Quer dizer, não desiste entre aspas. Ele vai tentar. Quando eu ver que ele não consegue, ele parte para outro. Quando eu digo que ele não é bobo, ele não vai gastar forças com aquele que ele não consegue. Ele vai naquele que está fraco, meus irmãos. Ele vai naquele que já está trôpego. Ele vai naquele que está cambaleante. Ele fala, peraí, esse aqui está durão, mas tem outro ali, para quê? Eu vou aqui, vou nele. Não é isso? Tem 2 carros, um tem alarme, tem trava, tem não sei, o outro está até com o vidro aberto. Imagina onde o ladrão vai. A mesma coisa. Então, quando o Senhor diz assim, sujeitai-vos a Deus, resiste e ele foge, você obedece, resiste. Satanás, literalmente, ele olha para você e fala, com esse aí não dá, vou para outro. Sabe, amados? Eu posso ter dor na perna, dor nas costas, eu estou aqui, mas eu não estou. Você já viu eu faltar aqui de pregação? São 52 domingos por ano. Mas ele vem mancando, ele vem não sei o quê, está com dor. Ele quer me matar, meu irmão. É que ele não consegue, em nome de Jesus, não. Pensa que ele está brincando com você? Eu estou numa situação financeira difícil, ele pensa que ele só quer o seu dinheirinho. Dinheiro para ele não é nada. O que serve o dinheiro para Satanás? Para enganar outro bobo? Isso ele tem. Ele quer a tua alma. Ele quer você se perder. Ele quer que você blasfeme. Ele quer que você peque contra o Espírito. E daí sim ele obtém poder sobre você. Quando nós deixamos e damos a brecha, nós somos tentados, mas quando caímos na tentação, aí Deus é tão misericordioso, né? Que Ele vai cair nesse versículo que hoje nós vamos começar por ele, que está em 1 Coríntios 10, 13. Nós terminamos por ele na última e vamos continuar nele. 1 Coríntios 10, 13. Abre lá. Vou com você aqui. Primeiro Coríntios 10, 13. Diz assim a palavra, acompanhe. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Não veio. Se você não é Deus, Ele não pode jogar uma tentação divina em cima de você. É tentação humana, porque somos humanos. Mas não veio sobre vós tentação humana, sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, olha que beleza, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Olha como Deus é bom. Ele fala para que ele guarda a tentação e você foge da tentação e você fecha a brecha. Mas se você for sujeito, se ele a te pegar, e eles não nos pegam, viu, irmãos? O diabo sabe onde tenta. Ele vai tentar naquilo que você é fraco. Ele vai tentar naquilo que você é vulnerável. Se é na moral, é na moral. Se é no dinheiro, é no dinheiro. Se é na fé, é na fé. Se é no caráter, é no caráter. Sabe, irmãos? E muita gente comete pecados assim, eu faço o que eu quiser, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser dele. Sabe? E não é. A palavra nos ensina que o corpo e a alma pertencem a Deus. Ele comprou tanto um como o outro. E nós, como templos do Espírito Santo, temos que preservar. Temos que preservar. Temos que nos abster das coisas que nos trazem prejuízo para o templo de Deus, que é a nossa vida, que é o nosso coração. Então, amados, temos que tomar cuidado nisso, tá? Então, quando eu disse das tentações, lá em Tiago diz assim, Deus não tenta a ninguém e de ninguém é tentado, né? Lembra na última pregação? É evidente isso. Ele nem vem tentar você e também você não pode tentar a Deus. Sabe? Desafiando Deus. Por isso que eu não gosto dessa palavra desafio. Desafiando o Senhor. O que somos nós para desafiar Deus? Irmão, se Ele fechar o fôlego de vida que Ele nos deu lá no começo, a gente não dura 30 segundos. Né? É difícil. Então, amados, não é ser, e nem devemos ter medo de Deus.
Ele não fez aqui para ter filhos medrosos, nem tímidos, ele diz, muito menos medrosos. Mas nós devemos temer a Deus. Temer é diferente de ter medo. Eu vou explicar de novo, a igreja, os mais antigos sabem que eu já expliquei muitas vezes, mas tem muita gente nova que precisa entender a diferença de medo e temor. Você tem medo daquilo que você não conhece. Então você tem medo da situação, a criança tem medo do escuro porque ela não sabe o que tem na frente dela. Você tem medo de certa situação. O homem tem medo da morte porque ele não sabe o que vem depois, ou pelo menos não tem a segurança no seu coração do que vem depois, então ele teme a morte. Então, ele tem medo da morte. Diferente, né? Diferente, o diabo usa na nossa vida o medo. Então você fica com medo, o que é essa depressão maldita dessa doença agora? O camarada tem medo de sair de casa, medo de sair do quarto, medo de comer as coisas, medo de sair na rua, medo de se expor, medo do sol, medo de tudo. Nós não temos que ter medo de Deus, Ele é presente, nós temos que temer. Por que temer? Nós tememos uma coisa que nós conhecemos e sabemos que ela é grande. Você teme brigar com um leão, porque a boca dele é maior que a sua, ele vai te morder. Então você teme, você fala, não vou brincar com isso daí, porque você conhece o poder dele. Nós tememos a Deus, não porque temos medo de Deus, mas porque conhecemos o seu poder, que Ele não esconde. Ele diz assim: não temais aquele que pode matar o teu corpo e depois não ter o que fazer com ele, mas temeis sim aquele que pode matar o teu corpo e lançá-lo no... Satanás não tem poder de lançar nenhum de nós no inferno. Satanás, o diabo carregou para o inferno, carregou, ele vai trabalhar à toa, porque não vai conseguir. Nós não vamos para o inferno por causa de Satanás, porque ele... Não, nós vamos para o inferno porque demos brecha, a nossa concupiscência foi maior, e nos enfraquecemos diante de Deus, e Ele tomou a ocasião, ponto. E Ele não é juiz, só o Senhor é juiz, que todos nós vamos passar no tribunal, e quem vai julgar é o Senhor. Então Ele falou, lá, para cá, tum, mas é o Senhor, não Satanás. Satanás ele vai tentar envolver você, a mim, quando eu falo você, nós todos, vai tentar nos envolver, vai nos tentar, vai fazer nós cairmos, simplesmente, tá? Mas ele não tem poder. Porque quando você, na tua fé, diz para Satanás, basta, chega. Está entendendo? Em nome do Senhor Jesus, sempre. Então, quando usamos esse nome, que é sobre todo nome quer dizer sobre o nosso, sobre de Satanás, sobre todo nome. Nós usamos esse nome com poder, com autoridade, sabe? Lá em Atos dos Apóstolos tem umas passagens hilárias até por causa disso. Daqueles servos, né, que queriam, viram que como os servos de Deus expulsavam Satanás, eles queriam fazer também. Satanás deu uma surra neles, eles fugiram pelados, nem a roupa. Por quê? Porque você só pode usar o nome de Jesus se você crê nele. Você só pode usar o nome de Jesus quando Ele te autoriza. E sabe quando Jesus te autoriza? Ele diz assim, olha, não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. E o que Ele fez? Ele nos nomeou. Está me entendendo? A partir de que Deus te escolhe, e você não está aqui hoje por acaso, você foi chamado, e a palavra está te escolhendo hoje, através dela, e o teu coração vai se sentindo escolhido, está entendendo? E vai aceitando, e vai aprendendo, e vai recebendo, e vai se fortalecendo, tá? E quando você está apto a isso, filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro, quer dizer, aquele que já tem direitos, então você pode chegar para Satanás em nome de Jesus, porque você tem essa autoridade, Deus te concedeu essa autoridade. Está me entendendo, amados? Então, depende muito mais de nós,
cairmos ou não cairmos na tentação. Mas quando caímos, Ele é tão misericordioso que Ele diz que Ele não permite que nós sejamos tentados acima do que nós podemos suportar. Quer dizer, meu irmão, eu não sei, quantas vezes vocês falam assim, eu não sei como é que aguentei isso, rapaz, eu não sei como é que eu passei por isso, eu não sei como, eu não sei, não sabe mesmo, porque você não sabe o teu limite, mas Deus sabe. Deus conhece o teu limite, conhece, não é? Conhece, né? E eu já citei no domingo, o outro domingo, na primeira parte dessa pregação, Mateus 26, 41, que diz ali, vigiai e orai, porque a carne é fraca. Mas quando nós estamos diante de Deus, nós mortificamos a nossa carne para que o Espírito seja exaltado. Né? Diminua eu para que Deus cresça, é isso. Nós morremos para o mundo, quer dizer, ninguém vai dar um tiro na cabeça, irmãos. Nós morremos assim por causa das vontades, o mundo já não nos atrai. É isso que é morrer para o mundo. O mundo já não tem poder de te atrair nas coisas, nas armadilhas de Satanás. Porque a tentação começa com uma atração, meus irmãos. Olha só, nada foge dessas três coisas: na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne ou na soberba. Essas três coisas derrubam as pessoas desde o princípio. Derrubou Eva, o diabo tentou derrubar Jesus nas tentações, lá em capítulo 4 de Mateus, não conseguiu, mas ele ainda hoje, ele continua usando essas três armadilhas. Olha, eu desafio você me falar um pecado que não esteja inserido nessas três coisas. Se não é uma concupiscência da tua carne, ou uma concupiscência dos teus olhos, ou uma soberba, quer dizer, o orgulho, a soberba. Eu duvido que todos os pecados estão inseridos nessas três categorias aqui. E é isso que ele tenta na nossa vida, sempre. Tá? Então, quando você se abstém disso, quando você morre para o mundo, quer dizer, quando você foge dessa armadilha, quando o mundo já não te apetece mais, quando o mundo não te atrai mais, é como Paulo diz, eu morri para o mundo para viver para Deus. Aí o diabo não tem onde te pegar mais. Não tem mais onde te pegar. Mas depende de nós. Sabe, irmãos? Eu não vou dizer que eu sou santo, que eu não caio. Nós caímos. Mas quando você se imediatamente Deus socorre. Porque Ele sabe que foi o teu tombo, a tua queda, foi uma questão, sei lá, do percurso. O que leva então à condenação? É aquele pecado intermitente. Você sabe que está errado, faz de novo. 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 Até falar irrita. Imagina fazer. Está entendendo? Então a gente tem que, quando verdadeiramente você se arrepende, aquele que confessa o seu pecado, ele se arrepende e deixa, ele alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre o seu pecado, a palavra diz que nunca, eu estou falando nunca, alcançará misericórdia. Não vai alcançar. Mas quando você confessa e deixa, as coisas mudam. Nós tivemos homens aqui que sofreram tentações, muitas, por causa de alguns atrativos que ofereceram para eles. Interessante, nós vamos passar por alguns na palavra de Deus. E começando, como diz o catedrático, começando pelo começo, lá em Gênesis, abra lá, capítulo 3 de Gênesis, no versículo 6. Aquele célebre versículo, eu vou ler para vocês, Gênesis 3, 6. E vendo a mulher, a Eva, tá da Eva lá, que aquela árvore era boa para se comer, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, ela tinha vontade, ela teve a carne dela, ansiou, então está dentro daquela categoria. Olha, vírgula, e agradável aos olhos, quer dizer, ela viu e gostou, concupiscência dos olhos, E árvore desejável para dar entendimento, quer dizer, ela ia ser maior do que Deus, ela ia saber muito mais do que o Senhor. Então, a soberba da vida, as três categorias estão aí inseridas, Ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela.
Então, meus irmãos, aí está o atrativo, logo no início, não é? Que houve a queda. Foi um atrativo. O diabo sabia do que ela gostava, sabia do que ela era vulnerável e colocou. Qual foi olha, se você comer aquela árvore, não vai morrer nada, aqui você vai ser igual. Sabe, meus irmãos, por incrível que pareça, isso continua acontecendo nos nossos dias, da mesma forma. Da mesma forma. As pessoas não querem crescer por crescer, não querem se posicionar por se posicionar, não querem por satisfação própria, querem para ser melhor do que o outro. Sabe? Isso acontece invariavelmente em coisas simples na nossa vida. Simples. Simplíssimo. Exigem de nós perfeição, no sentido, nós exigimos de nós mesmos, certo? Mas não por satisfação própria, mas para mostrar sempre para os outros. Isso é difícil. Às vezes posições que são boas, mas não são suficientes para os homens. Esses nossos governadores, esses nossos dignos ladrões aí de gravata, eles não precisam roubar, são milionários já. Para que eles querem mais? Insaciáveis. Quanto mais querem, mais, sabe? Qual de nós, ou de vocês, ou de nós todos aqui, olhamos, o cara ganhava propina de 5 milhões por mês. Você vira uma só dessa, já não precisava mais, essa já dava, uma só. Quem de nós não falou isso? Ora, irmãos, sem dúvida. Na comparação, a maldita comparação sempre. Vou contar um caos para vocês. Eu era pequeno, já fui pequeno, sabe? No grupo, antigamente lá, a gente estudava no grupo escolar, primário, né? Agora não tem mais. Aquela cartilha, Caminho Suave. Quem que estudou na Caminho Suave aqui? Ai, velharada. Ai, lembra dela? Caminho Suave. Hein, Marcelo, estudou lá? Caminho Suave? Por isso que a gente sabe escrever e ler. Porque hoje os caras só sabem apertar botão. Oh, se voltasse o Caminho Suave, ia ser suave. Bom, vamos voltar aqui. Eu, pequeno, na escola, eu não era dos piores. Aliás, eu era dos meninos os melhores sempre. Mas uma vizinha minha, japonesinha, que estudava na mesma escola que eu, se eu tirava 8, ela tirava 9. Eu chegava para minha mãe e falava assim: ó, mãe, 8, foi o melhor dos homens. E eu esqueci até o nome da japonesinha lá. E a fulano? Era, tá vendo? Minha mãe falava, minha mãe era fogo. Tá vendo? De novo ela em cima de você. O 9 meu não adiantava. Porque se eu tirava 9, a miserável tirava 10 também. Se eu tirava 10, ela tirava 11. Era assim. Nunca consegui alcançar ela. Né? Porque o Nicei, eu sei nenhuma, sei nem, por favor, quem é. Né? O Nicei tem dois polos, né? Ou ele é extremamente, ou ele não é extremamente. É difícil. Eles são inteligentíssimos. É difícil. Estudiosos, dedicados. Então é difícil você competir. E a japonesinha lá, a filha da mãe, sempre tirava primeiro lugar. Eu o segundo. Eu fui segundo o ginásio inteiro. O segundo para minha mãe não servia. Ela nem perguntava dos outros 50, 60 que tinha. E a fulaninha lá? Não, ela tem, então. Quer dizer, nós sempre, ao invés de nos satisfazer, para nosso, né? A gente está sempre competindo. Sempre competindo. Sempre querendo ser melhor. E o que acontece com os homens? Para subir, eles hoje não estão mais preocupados se pisar na tua cabeça para subir, eles vão pisar. Uma competição desleal. Então, quanto mais tem, mais quer. É o desejo desenfreado, a concupiscência desenfreada. E é assim. Não está bom? Sabe? Isso acontece em tudo na nossa vida. Então, nós devemos ter um pouco de equilíbrio nisso, irmãos. E tendo equilíbrio nisso, teremos equilíbrio na parte física e na parte espiritual. Mas porque o diabo sabe nos tentar. Ele sabe nos tentar. Sabe? Você gosta de um carro, tem paixão por um carro, você gosta de um carro, né? Você não consegue comprar, mas teu vizinho macumbeiro, seu vizinho ímpio, vagabundo, compra o carro que você fala, é o meu carro indo lá, senhor. Né? Porque gostava daquele, ele compra e você não.
O diabo sabe onde te tenta. Ele sabe onde cutuca você. Está me entendendo? Mesmo que o teu carro te leve para o mesmo lugar que aquele carro leva ele lá. Um pouquinho mais barulhento, um pouquinho mais fumaçante e tal, mas ele chega. Está certo? Mas você quer aquilo lá. Vamos meter o pé na jaca um pouco mais? E mulher, então? Ai, 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 é. E mulher, então? Sempre a do vizinho, a do outro é menor, a companheira do trabalho. Não é? Isso é terrível. É terrível. A comparação é terrível. Tudo que você se compara é difícil. Porque sempre, amados, vai ter um melhor que você e um pior que você. Sempre vai ter, para cima e para baixo. Sempre vai ter. E a comparação é terrível. Então, amados, a gente precisa... E o diabo fica comparando. Está entendendo? Ah, essa que trabalha comigo, cheirosinha, olha como ela está sempre arrumada. Volto para casa, jaburu lá, está lá, tudo descabelado, e não sei o quê. Olha a diferença. Só que você não viu que aquela que ficou em casa lavou a tua roupa, fez a comida para você, limpou a tua casa, certo? Enquanto a outra cheirosinha só ficou no plá, só no plá antigo também, né? Só ficou ali no shopping. Então, aí que está. Tudo é avaliação, irmãos, tudo, e você precisa olhar com olhos espirituais e avaliar as coisas, e dar valor naquilo que Deus põe na sua mão, sabe? Camarada que troca esposa limpa, esposa decente e tal, por qualquer caco de telha do inferno aí, para mim não é inteligente. Ele se acha, mas eu não acho. Eu não acho. Opinião minha particular. Vamos para outro atrativo aqui, vai. A conversa ficou muito pesada. Gênesis 13, você está em 3, vamos ao 13. Porque a gente vai derivar para onde não deve. A gente vai derivar para outras coisas. Gênesis 13, a partir do 10, diz assim, olha que interessante. E levantou Ló, está pertinho aí, 13 e 10 de Gênesis. E levantou Ló os seus olhos e viu toda aquela campina do Jordão que era boa e bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. O que estava acontecendo? Ló e Abraão com toda a sua sabedoria, chegou para o seu sobrinho Ló, que tinha os pastores, a sua manada lá, e Abraão tinha o dele, mas chegou um momento que ele falou assim, é o momento de nós separarmos, viu Ló? Você olha aqui, se você escolher as campinas, eu vou para o pedregulho lá, vou lá para as montanhas. Se você escolher as montanhas, eu vou para a campina. Então, onde que aconteceu? Ló olhou e falou assim, bom, já que o senhor está mandando eu escolher, eu vou escolher as campinas. Você viu que ele falou? Que era terra fértil. Então ele escolheu a melhor, ele escolheu aquilo que os olhos dele mostraram que ia ser melhor. Na verdade, humanamente falando, ia ser mesmo. Porque agora as coisas de Deus não são humanas, e Deus pega as coisas que não são e transforma para que elas sejam. Então Deus muda o que tem que mudar. Abraão foi para o pedregulho, lá para uma terra arenosa, montanhosa, e Abraão, eu falei Arão não, Abraão, ele prosperou. Ló pegou as melhores, que aos olhos dos homens pareciam as melhores coisas, a melhor oportunidade, e falou, é aqui mesmo que eu vou. E o que aconteceu? Nem preciso ler o resto. Ele estendeu as suas tendas até Sodoma e foi contaminado. Então, a palavra de Deus é assim, há caminhos que para o homem parece bons, mas que o final dele é morte. Olha que para os olhos dos homens parecem bons, mas para que o final dele é morte. Então, nem tudo que parece para nós que vai ser excelente, que vai ser a oportunidade da vida e não sei o quê, são coisas boas. Não são,
As coisas que vocês não ouviram e as coisas que vocês não viram são aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. É aquilo que Deus preparou. Nós temos que esperar por coisas que nós nem vimos, quer dizer, nós não fomos contaminados com o céu, nós não vimos ainda, mas nós vivemos e somos salvos em esperança. Bem sei no Deus que eu tenho crido, não é isso? Então, irmãos, não vamos ser, o diabo usa o contrário, eu estou fazendo um paralelo hoje, ele tudo oferece através dos nossos olhos, certo? É o dinheiro fácil, e o servo cai, é a concupiscência que envolve, então tudo com os seus olhos, os olhos crescem, os olhos contaminam. Nós usamos esse termo na nossa reunião. Nós vamos fazer os bolos, tudo para ver na barraca. Qual foi a nossa primeira preocupação? Arrumar um expositor, porque a primeira conversa nossa lá, o pessoal come com os olhos. Não é isso? Então, primeiro é os olhos. Você deve fazer uma vitrine bonita na tua loja. Eu vejo as fotografias que você põe lá, tudo jeitosinho lá, as roupas. Por quê? Primeiro é os olhos. Os olhos levam você a consumir, a conduz você, né? Então, o que o inimigo fez? Mostrou para Ló, né? E um erro dele, os olhos o enganaram, e a atitude dele de chegar até Sodoma e ter o contato com Sodoma, e foi contaminado. Irmãos, é difícil você não ser contaminado, viu? É difícil. Uma maçãzinha podre, ela vai, né? Vai contaminando tudo. Certo? Uma só consegue levar todo mundo. Então, nós devemos ter cuidado com isso. O apóstolo Pedro, quando ele chegou e Jesus já tinha morrido e tal, ele falou assim para os homens: sabe o que eu vou fazer de novo? Eu vou voltar a ser pescador. E voltou. Sabe o que os outros falaram? Ninguém chegou para ele: ô Pedro, você não lembra que Jesus falou para você que agora você é pescador de homens? Será que quando nós estávamos com ele e você estava junto, não é? Você lembra quando você andou sobre as águas e você afundou e ele te tirou? Hein, Pedro? Você lembra disso? Você lembra, Pedro, quando ele curou o cego e você estava ali perto? Você lembra, Pedro, nenhum chegou para ele e falou assim, que quando foram prender Jesus, e você pegou desordenadamente e de uma forma precipitada a tua espada e cortou a orelha do centurião, e Jesus pegou essa mesma orelha na hora e pôs assim, e colou? Que milagre, hein, irmãos? E ninguém se tocou nisso, hein? A orelha, ele pegou e pôs a orelha de novo assim. O cara pôr uma orelha aqui, eu vou falar, peraí, não é? E ele fez isso. E Pedro não se tocou. Sabe o que aconteceu com Pedro? Vou pescar de novo. Sabe o que os camaradas fizeram? Vamos tudo junto. E foram. Sabe? Quando convidarem você para algum lugar, para alguma coisa, pensa direitinho. Não vai por ir. Não vai porque tem uma opinião contrária. Não vai porque lhe falaram alguma coisa. Sabe, irmãos, constate as coisas, vê aquilo que é bom para a tua alma. Às vezes a pregação dura faz bem para a tua alma, porque aquela que passa a mão na tua cabeça, você não vai aprender nunca. Então nós devemos ter esse conceito, porque o diabo joga atrativos, jogou para Ló e ele entrou. Querem ver outro atrativo? Esse aí já pega mais, né? O apetite, olha que coisa interessante. Gênesis 25. Está em Gênesis aí? Vamos um pouquinho para frente. Gênesis 25. Eu vou ler a partir do 29. Então, eu vou passar, vocês conhecem a história, eu só estou pontuando para você ver como que o inimigo faz, ele joga o atrativo naquilo que o camarada é fraco. Olha só. E Jacó, estou lendo o 25, 29. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, estava ele cansado. Os dois irmãos, vocês sabem a história. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho,
porque estou cansado, porque isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó, olha só, vende-me hoje a tua primogenitura, né? E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então, o que aconteceu? O inimigo, percebendo que Esaú estava com fome, estava debilitado nisso, ele jogou o quê? Exatamente a comida. Então ele vai no ponto em qual você está debilitado. Ele vai no ponto ao qual você está enfraquecido. E olha que consequência trouxe isso, irmãos, de vender os direitos de ser primogênito aqui, por um guisadinho. Quantos não vendem a sua alma? Nós vemos tantos artistas aí, por causa do sucesso, por causa da fama, por causa de ter um poderio financeiro, sabe? E depois, irmãos, e daí a hora que o diabo for cobrar deles essa dívida? Como é que vai ser? Quantos irmãos dentro da igreja, né, sabe? Por causa da sua concupiscência, se perdem em cargos, sai por causa de biquinho, perde. Quantos vocês conhecem que saíram? Eu vou usar nós aqui para não falar de outras igrejas, mas é tudo igual, viu? Quantos saíram daqui que você encontra na rua, o camarada está meio desolado? Onde você está? Não, estou aqui, estou ali, não sei. Se deixar eu volto, se não sei. Quantos aqui? Certo? Não vou pedir para levantar a mão, porque vocês sabem que vocês mesmos vêm me contar. Estou falando daqui, falo de outros. Saem desordenadamente. Não sabe o que Deus tem plantado para você. Se Abraão olhasse para as pedras e falasse, meu Deus, eu sou o Abraão, e eu vou para esse cascalho miserável, mas ele não duvidou de Deus, não, ele foi e prosperou do mesmo jeito. Está entendendo? Muita gente fica, sabe, irmãos, criando problemas, vendendo para uma, sabe? Irmãos, vou te contar. Teve pessoas que saíram daqui, não vou citar nomes, e foram porque prometeram ser ungido em outro lugar. O pastor não te unge, o pastor não faz isso, o pastor não sei o quê, você vai perder seu tempo. Eu vi que perdeu o tempo. Foi que tomou um tombo que, sabe, irmãos, eu não unjo porque eu quero, nem porque eu vou com a sua cara, me desculpe o termo grosseiro. Porque muitos que eu ungi aqui, eu não ungiria como homem, mas Deus mandou e eu fiz. Por isso que o compromisso dos ungidos daqui não é com o pastor. O compromisso dos ungidos aqui é com o Senhor. Porque antes de ungir, eu chego e pergunto, é da tua vontade, meu irmão e minha irmã? Deus mostrou sim, mas se você falar não, paramos aqui. Eu tenho esse cuidado. Então, amados, tudo, né, depende de nós e dos atrativos que o inimigo joga na nossa vida. Querem ver? Vamos mais um? Esse então, Josué 7. Josué, capítulo 7. Eu vou ler o versículo, a partir do 21 aqui. Eu vou ler só o pontual e vocês conhecem a história e eu vou dizer rapidamente. Quando vi entre os despojos uma boa capa, eu vou ler um pouquinho antes para você entender, vou ler a partir do 19. Então disse Josué a Acã, estou lendo 17 e 19, e disse Josué a Acã, filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, e não me ocultes. Por quê, hein? Porque esse Acã e sua família tinha pego uns despojos da guerra, e não entregaram ao comandante, como foi ordenado. Pegaram essas riquezas, esconderam e enterraram no meio da sua tenda. Roubaram.
Não se iluda não que o bom ladrão, tal, mas só aquele lá, viu, que confessou Jesus, ele teve ali para mostrar algo espiritual, porque ladrão vai para os quintos dos infernos. Olha lá, vamos ler aqui. E respondendo Acã, a Josué disse: verdadeiramente pequei, ele confessou, contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. E ele começa a dizer por que ele pecou, o que levou ele a pecar, não é? Ele diz: quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Olha o que aconteceu. O que o diabo viu? Viu que ele era propenso a isso, mostrou para ele, né, a capa, e mostrou para ele o ouro e a prata. Ele não aguentou, como dizia um amigo meu, pastor, que já falecido, ele não aguentou o cheiro da brilhantina, e entrou. Sabe, irmãos, mostra dinheiro fácil, mostra, mas irmãos, Deus não tem por inocente o culpado, e um dia vai pagar como o Acã pagou. Mas é o atrativo, está entendendo? Olha quantas artimanhas Satanás já jogou: a terra, a prata, a condição aqui da comida. Olha quantas coisas o diabo pode usar para te jogar para baixo. Vamos uma agora. Outra aqui também é comum, essa aqui, ó. Quer ver? 1 Reis, capítulo 11. Eu não lembro desse texto, deixa eu ver aqui, vou junto com vocês. 1 Reis 11. Mas se eu marquei aqui é porque tem relevância. 1 Reis 11, diz assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sedonias e etéias. Eu vou te contar, esse Salomão, eu vou te dizer uma coisa: moabita, amonita, edomita, marmita, e ele não perdoou nada. Oh, meu Deus do céu, terrível, terrível. Um homem que escreveu sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz assim: você está em pé, toma cuidado para que você não caia. Salomão, sabedoria, fala assim, esse o diabo não vai pegar nunca, tem sabedoria. Mas ele gostava de molé. Então o diabo foi nele. Mas naquela época, podia casar com mais de uma. Mas podia casar com mais de uma do povo, escolhida. Você vê que ele pegou mulheres, que está escrito aí? Estranhas. Respirou, ele separava para ele. Fala a palavra que ele teve 1000. Quer dizer, se podia casar com 4, difícil uma, não é? Difícil uma. 4 é agonizante. O camarada teve 1000 estranhas. Quer dizer, uma falando um idioma e outras línguas tal, tudo diferente. Esse Salomão é louco. Teve que, você corta isso, viu? Mas ele teve que se lascar, irmãos. Não teve outro jeito. Camarada, me perdoe a desleixar agora da palavra, mas esse Salomão foi maluco. Então, o que aconteceu com Salomão? Por causa das mulherinhas, então, Salomão, olha quantas coisas. Será que hoje é diferente? Não. Irmãos, nós vemos pastores casados com um ministério grande, troca a mulher pela irmãzinha da fila, e depois vende a igreja ainda. Não é possível isso, com fama. Estou falando desse, no nosso ministério, tem um monte também. Quem é mais antigo aqui? O Luizão está aqui, mas o Jorge também é antigo, ele sabe, conhece. É um monte. E depois ainda vem enfiar o dedo com moral ainda. Não, porque a minha mulher não corresponde. Olha, meu amigo, você casou com ela, aguenta agora. Você tem que aguentar.
Não, mas meu marido bebe, não sei o quê. Bebe, tá aí. E quando você namorava não sentiu bafo? Pô, volta. Namoro é para isso. Noivado é para isso. Certo? Nós temos que entender isso, irmãos. Eu cuidei de jovens 11 anos, fora aqui 17 que eu estou aqui, 11 eu cuidei na sede, só de jovens. A menina chega com o olho roxo, ela fala, o que é isso, menino? Nem, ele ficou nervoso. Ficou nervoso o quê? Não, ele quando bebe alguma coisinha, bebe e fica nervoso ainda. Ela falou, não, mas ele quando eu vou casar, ele vai melhorar. Vai nada. Ele vai meter a mão em você com o papel passado. Namorado violento, noivo violento, marido violento. Mas se Deus não pode mudar, espera Deus mudar. Não mete como é que fala? Carroça na frente dos cavalos e mete o pé pelas mãos. Deus pode mudar, espera Deus mudar o cidadão. Ué. Ele mudou, casa. Mas se ele não mudou, foge. Foge. Para que Deus manda namorar e conhecer? A índole tem que mudar, tem que se converter. O pastor está falando, mas o pastor casou com uma mulher de fora. Então eu casei mesmo com a Cecília, a Cecília era católica, beatinha. Mas ela se converteu e nós casamos. Antes ela se converteu. Eu ia namorar e falar assim, no sábado, falei, amanhã eu vou para a igreja. Que toda essa igreja, a gente não pode namorar, você já chega sábado, trabalhava sábado, que era um maluco, chegava lá, 10 horas da noite na casa dela para namorar, o pai dela achava ruim, era terrível. E eu não estava na gandaia, eu estava trabalhando, eu tinha saído do trabalho, às vezes tomava banho de gato na pia, sabe, e ia correndo namorar. Não dava tempo. Mas chegava, eu falava para ela assim, amanhã igreja. Ela falou assim, não, mas você já chega hoje, 10 horas. Ela tinha razão, ela tinha a conduta normal, né? Quer dizer que crente não é normal, mas nós não somos muito mesmo. Ela tinha conduta normal aí, né? O que acontece? Eu falei, eu vou para a igreja. Se você quiser e gosta de mim, vamos junto. E ela veio. Ela vinha comigo na igreja. Não foi fácil assim. Ela sentava, e o pastor pregando. Ela cruzava a perna para lá, cruzava a perna para cá. Ela virava para ele, vai demorar? Eu não sei, ele está falando. Se for que nem eu, você está roubado. Mas eu não sabia ainda. Né? Mas ele, vai demorar? Tinha o louvor. Ela falou, agora acabou. Não acabou ainda não. Ainda vem a palavra. Ainda. E ela ficava lá. É assim, foi assim, ela sabe que foi assim. Mas ela acompanhava. Ela gostava, então ela acompanhava. Até que um dia Deus pegou. Até que um dia Deus mudou. Aí eu casei, irmão, sem nenhuma dúvida. Tá? Eu não sou contra que você tenha namorados e namoradas fora. Mas traga eles para o Senhor. Para que o jugo seja igual. Para que você tenha o mesmo prazer, ele tenha prazer, ela tenha, os dois lados isso, viu, amados? Para que ela tenha prazer e ele tenha prazer nas coisas de Deus. Porque a sua vida, para aquele, vamos ser sinceros, irmãos, não tem mais saída. Para aquele que agarrou a fé mais, nós estamos aqui diante do Senhor o resto da nossa vida. Vivemos Cristo, vivemos a palavra, vivemos o Evangelho, não tem mais saída. Assim no sentido, ou você abandona e vai para os quintos dos infernos, ou você continua e vai lutando e Deus vai te abençoando. Então não. Quem é inteligente permanece. Tá certo? É inteligente permanece. Então, o cidadão precisa de uma esposa que acompanha. Tem que ter afinidade. Sabe? Que tem afinidade. Tem certas coisas que a gente precisa ver se tem afinidade. Eu não vejo, por exemplo, o meu filho casado com uma pessoa de fora da igreja e que não gosta de música, por exemplo. Ele come, dorme, vive música. Pega uma que não gosta, como é que vai viver com ele? É música aqui, em casa ele está na partitura, em casa ele está trabalhando, em casa ele está... É música, então se a pessoa irrita ouvir música, não vai poder, nunca. Se não gosta da igreja, então, acabou. Como é que vai ser? Eu estou falando dele para não ter processo, mas poderia falar de qualquer outro aqui. Mesma coisa. Certo? Vai casar com o cara que vai para a escola de samba. Que jeito você vai dividir a história? Então, irmãos, tudo tem que se pensar, porque você vai plantar o que você colhe. Aliás, ao contrário. Você vai colher o que você planta. Tá certo? Última aqui para acabar.
Eu passei por apetite, eu passei pela concupiscência dos olhos, eu passei pelo fruto proibido, eu passei pelas mulheres. Agora vamos aqui em Marcos 10. Para não falar que a gente fica só no Velho Testamento, isso aqui nós vamos terminar com esse. Tinha outras coisas aqui, hein? Aqueles que resistiram à tentação. Eu vou citar para não ter a tentação 3. Parece aqueles filmes, né? Tentação 1, tentação 2, a missão. Tentação 3, o desfecho final. Não é assim, esses filmes assim? Irmãos, eu sou um cara esquisito, sabe? Por isso que ninguém me convida para nada, eu sou esquisito. Eu nunca assisti um filme, quer ver? Que gozado. Esse filme dos vampirinhos aí, Crepúsculo, não sei o que, nunca assisti, não sei nem do que se trata. Eu nunca assisti o Harry Potter, nunca assisti. Essa porcaria que eu não sei nem do que se trata. É os anéis, é o abismo, não sei, eu nunca assisti essa porcaria. Nunca, quer ver, outras coisas que todo mundo assiste e tal, eu nunca assisti esse negócio. Nada dessas porcarias. Eu gosto do Rambo, sabe? Ele mata todo mundo. Ele sozinho acaba com o exército, eu me sinto cristão. Falei, é assim, Senhor. Exército. Não é verdade? Essas coisas fortes assim. Esses filmes assim, não tem problema não. Eu sei que as balas não matam ninguém, é tudo filme, né? Mas ele acaba com todo mundo lá, tal. Esses caras bons assim. Esses filmes assim eu gosto. Como é que é? A revolta das máquinas lá, aqueles negócios. Schwarzenegger mata todo mundo. Capítulo 10 de Marcos. Eu só fiz um pouquinho de graça para vocês acordarem, hein? Aguenta firme aí, está acabando. Marcos capítulo 10, a partir do 35, diz o seguinte aqui, olha. E aproximou-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que pedimos. Ele falou, atende o nosso pedido. E Jesus disse, que quereis que vos faça? E eles disseram, concede-nos que na tua glória, olha o que eles pediram para Jesus, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha só o que os caras pediram para Jesus, hein? Jesus, quando o Senhor estiver na glória, eu e meu irmão aqui, meu chegado, nós queremos sentar um na sua direita e outro na sua esquerda. Só isso eles queriam. Aí Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice? Acho que Jesus falou até bravo, assim, com o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Sabe o que eles responderam para Jesus? Podemos. Olha que cara de pau, mano. Eles são, podemos sim. E Jesus, porém, disse-lhes, verdadeiramente, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Isso serve para nós também. Eu fiz aqui uma encenaçãozinha para vocês falarem, como que esses caras podem pedir uma coisa dessa para Jesus? Eu vou dizer para você, quem crê pede. Senhor, eu quero estar com o Senhor na glória. Não é pecado você pedir isso, porque Ele prometeu isso. Eu vou para meu Pai, vosso Pai, vou preparar lugar, onde eu estiver, vós estejais comigo, é glória. Eles não estavam tão errados, possivelmente eles estavam ambiciosos, mas eles têm condição. Mas a ambição também é uma coisa muito terrível. Mas nós não devemos também ser despretensiosos. Você não é qualquer um, você é filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Eis que vos dou poder, olha que Deus fala, eis que vos dou poder para pisar serpentes, né? Para pisar em escorpiões, impor as mãos e curar. Marcos 16 lá, você pega e coloca. Deus está falando para você isso. Então não é nenhum disparate você querer estar com Ele, nós devemos ansiar isso. Nós podemos sim, ele falou, verdadeiramente vós bebereis, né? Porque você tem coragem para isso. Eis-me aqui, Senhor. Deus fala, opa, é com esse aqui. Entendeu, irmãos? Mas tudo isso eu quis mostrar para vocês, tem mais um tanto aqui. Eu ia falar quando Abraão, ele recusou
a recompensa por serviços oferecidos, quando Eliseu recusou o pagamento por uma cura, quando Jó, ele recusou os maus conselhos, quando Pedro, ele rejeitou o suborno, quando Cristo, ele rejeitou a vida mundana. Eu ia ter mais 1 hora de pregação, mas não é o caso. Eu quero dizer para vocês que eu mostrei para vocês as artimanhas que Satanás usa para te tentar. E depois eu ia mostrar para vocês que quando você quer, você resiste. Então você entenda que todos esses homens, eles resistem. Walter, vem aqui, copia esse aqui, manda eles pôr no quadro, esse aqui, ó. Vocês vão ver em casa, vou dar lição de casa, pela primeira vez em 17 anos, hein? Manda ele pôr assim, ó. Isso aqui que está aqui, ó. Esses aqui, essas passagens que ele vai pôr para você aqui, para quem quiser copiar, eles, só põe as passagens, irmãos, e eles vão atrás. Esses homens resistiram. Isso quer dizer que você e eu podemos resistir. Agora, eu quero orar hoje com você que está se achando impotente na resistência, que você precisa de força para isso, e eu quero orar de novo com você por isso, porque é importante que você esteja fortalecido, porque se você resistir, ele foge de você. Se você resistir, se você não resistir, o teu casamento não dura. E passa por dias maus, todos nós passamos, mas você precisa resistir. Se você não resistir no emprego, do jeito que os caras pisam em você, do jeito que os caras fazem, do jeito que você é injustiçado, se você não resistir ali firme, você perde. Se você não resistir, tudo depende de uma resistência na nossa vida, tá certo? E ele vai fugir. E eu quero orar para que Deus te dê hoje resistência, seja no teu casamento, nas tentações, seja no teu emprego, seja no teu ministério, seja na tua família. Eu quero orar por você, para você ter resistência, para você ter força de lutar, porque o Senhor Jesus já venceu, agora quem tem que vencer com Ele somos nós. Ele nos ajuda, mas nós temos que lutar, estar firme nisso. Então, quem desejar, pode ficar de pé, eu quero orar com você.